Nosso planeta, essa linda bolinha azul vista de longe, é um lugar surpreendentemente inquieto e esquentadinho de perto. Lá no fundo, o núcleo da Terra é incrivelmente quente, mais quente até que a superfície do Sol. Esse calor imenso mantém a camada acima dele, o manto, em um estado de movimento lento e pegajoso, meio que como um doce de leite bem grosso borbulhando no fogão por milhões de anos. Às vezes, essa rocha derretida, que chamamos de magma, encontra um ponto fraco na crosta terrestre, a casca fina e quebradiça onde todos nós vivemos. Um vulcão é simplesmente um lugar onde esse magma superaquecido e pressurizado conseguiu abrir caminho até a superfície. É uma abertura, uma chaminé, conectando as profundezas flamejantes ao mundo lá em cima. Pense na crosta terrestre como sendo feita de várias peças gigantes e encaixadas, tipo uma casca de ovo rachada. Essas peças são chamadas placas tectônicas, e elas estão constantemente se empurrando e se atritando. A maioria dos vulcões do mundo é encontrada bem nas bordas dessas placas, onde a ação acontece. Quando uma placa desliza por baixo da outra, a rocha pode derreter e formar magma, que então sobe. Outros vulcões, como os que formaram as ilhas do Havaí, surgem no meio de uma placa. Estes são chamados de pontos quentes, onde uma pluma de magma excepcionalmente quente vinda das profundezas do manto queimou um buraco direto na crosta, como um maçarico derretendo uma folha de plástico. Então, um vulcão não é apenas uma montanha pontuda que ocasionalmente cospe fogo, embora muitos deles sejam. É uma feição geológica de poder e significado notáveis. É uma conexão direta com o motor interno do planeta, um lembrete de que o chão sob nossos pés não é tão sólido e estável quanto gostaríamos de pensar. Essas estruturas vêm em todas as formas e tamanhos, desde vulcões escudos suaves e inclinados, que escorrem lava lentamente, até os clássicos estratovulcões, em forma de cone que são conhecidos por seus temperamentos explosivos e dramáticos. Cada um é uma porta de entrada para um mundo subterrâneo de calor e pressão inimagináveis, esperando pacientemente seu momento para nos lembrar de sua presença. O que é realmente fascinante é o número impressionante deles. Cientistas estimam que existam cerca de 1.500 vulcões potencialmente ativos em Terra, com incontáveis outros escondidos sob os oceanos, formando vastas cadeias de montanhas subaquáticas. Cada um deles é um local potencial para uma erupção, um evento localizado de força incrível. Eles são, em essência, as válvulas de alívio de pressão do planeta. Sem eles, a imensa pressão que se acumula dentro da Terra não teria para onde ir, podendo levar a formas ainda mais catastróficas de agitação geológica. Eles são tão parte do sistema do nosso mundo quanto os oceanos e a atmosfera, um componente ardente e essencial do planeta vivo. Quando pensamos em uma erupção vulcânica, geralmente imaginamos uma explosão dramática, o topo de uma montanha se desintegrando. E às vezes, é exatamente isso que acontece. Mas uma erupção pode assumir muitas formas, dependendo do tipo de magma envolvido. Os ingredientes principais são a espessura do magma, ou viscosidade, e a quantidade de gás presa dentro dele. Se o magma é fino e fluido, como um xarope morno, os gases conseguem escapar facilmente. Isso geralmente resulta em uma erupção relativamente suave. A lava flui suavemente da cratera do vulcão, se espalhando pela paisagem em rios de rocha derretida. É certamente destrutivo para tudo em seu caminho, mas se move devagar o suficiente para que as pessoas geralmente tenham tempo de se afastar. No entanto, se o magma é espesso e pegajoso, como um melaço frio, a história é completamente diferente. Os gases dissolvidos nele ficam presos, incapazes de escapar. À medida que o magma sobe em direção à superfície, a pressão cai, e esses gases presos se expandem violentamente, como agitar uma garrafa de refrigerante e depois abrir rapidamente a tampa. É isso que leva a uma erupção explosiva.
Em vez de fluir, o magma é lançado em pequenos fragmentos. Isso cria uma nuvem aterrorizante e veloz de gás quente, cinzas e fragmentos de rocha, chamada fluxo piroclástico. Esses fluxos podem descer as encostas de um vulcão a centenas de quilômetros por hora, incinerando tudo o que tocam. Além dos fluxos de lava e nuvens piroclásticas, uma única erupção pode liberar uma série de outros perigos. Ela pode expelir enormes colunas de cinzas e dióxido de enxofre para a atmosfera. Essas cinzas, feitas de minúsculas e afiadas partículas de rocha e vidro, são pesadas o suficiente para colapsar telhados e abrasivas o suficiente para destruir motores de jatos se um avião voar através delas. Os gases podem se misturar com vapor d'água no ar para formar chuva ácida, que pode danificar lavouras e poluir fontes de água. E se o vulcão estiver coberto de neve e gelo, o calor da erupção pode derretê-los instantaneamente, criando fluxos de lama maciços e rápidos, chamados lahares, que podem soterrar cidades inteiras a quilômetros de distância do próprio vulcão. Então, mesmo uma única e normal erupção é um evento fenomenalmente poderoso e perigoso. Ela pode remodelar a paisagem local, alterar o clima e representar uma ameaça mortal para qualquer pessoa que viva nas proximidades. A escala da energia liberada é difícil de compreender. Uma grande erupção pode liberar mais energia do que milhares de bombas atômicas. É um lembrete forte e humilde das imensas forças naturais que estão constantemente em ação em nosso planeta. Para as pessoas que vivem à sombra de um vulcão ativo, ele é um companheiro constante, uma fonte de solo fértil e de potencial devastação, um gigante adormecido que pode acordar a qualquer momento. Agora, vamos pegar esse evento único e poderoso e multiplicá-lo por mais de 1000. Imagine não apenas um vulcão, mas todos os 1.500 vulcões ativos em terra, mais os milhares incontáveis no fundo do mar, todos entrando em erupção no exato mesmo momento. Este é um cenário tão além da nossa experiência que pertence ao reino da ficção científica, mas podemos tentar imaginar as consequências. A primeira coisa a considerar seria o barulho ensurdecedor, imediato e puro. A explosão simultânea de centenas dos vulcões mais poderosos do mundo, como o Monte Fuji, o Monte Rainier e os supervulcões como Yellowstone, criaria uma onda sonora que circularia o globo várias vezes, quebrando janelas e estruturas a milhares de quilômetros de qualquer local de erupção. O próprio chão se levantaria e tremeria. A liberação simultânea de pressão de tantos pontos na crosta terrestre desencadearia um terremoto contínuo, de magnitude inimaginável, em todo o planeta. Não seria um único terremoto, mas um tremor violento e sustentado que duraria horas ou até dias. Esse caos sísmico desmoronaria cidades, destruiria barragens, quebraria oleodutos e desencadearia deslizamentos de terra em escala continental. A própria estabilidade das placas tectônicas poderia ser comprometida, levando a mais caos geológico. Para qualquer um na superfície, apenas ficar em pé seria impossível. O mundo estaria literalmente se desfazendo de dentro para fora. Simultaneamente, os oceanos estariam em turbulência. Os milhares de vulcões subaquáticos em erupção ao longo das cordilheiras meso-oceânicas e montes submarinos ferveriam a água ao redor deles, liberando quantidades colossais de água superaquecida e produtos químicos tóxicos. A força dessas explosões submarinas geraria megatsunamis, ondas de centenas de metros de altura que se irradiariam de cada bacia oceânica. Essas ondas viajariam na velocidade de um jato, varrendo litorais em todo o planeta. Todas as cidades costeiras do mundo, de Nova York a Tóquio, de Londres a Sydney, seriam obliteradas em horas após o evento inicial, varridas por uma parede de água. O céu, é claro, se transformaria em fogo e escuridão.
Cada um dos 1.500 vulcões terrestres estaria expelindo fluxos piroclásticos e lahars, aniquilando instantaneamente tudo por dezenas, ou em alguns casos centenas, de quilômetros em todas as direções. Países inteiros, como Japão, Indonésia e partes dos Estados Unidos e da Itália, seriam quase instantaneamente enterrados sob cinzas quentes e lama. O número imediato de mortos seria de centenas de milhões, possivelmente bilhões, já que centros populacionais inteiros seriam vaporizados ou soterrados. Isso não é um desastre regional. É um evento em escala planetária onde não há distância segura. Os momentos iniciais seriam uma sinfonia de destruição, um apocalipse geológico em uma escala que a Terra não vê há bilhões de anos. Nas horas e dias seguintes à erupção global simultânea, os sobreviventes, aqueles que estavam longe o suficiente do litoral e em altitudes elevadas para escapar das explosões iniciais, dos fluxos piroclásticos e dos tsunamis, emergiriam para um mundo irreconhecível. A primeira e mais avassaladora mudança seria o céu. As nuvens de cinzas combinadas de cada vulcão se fundiriam em um único e impenetrável cobertor de fuligem e poeira negra, envolvendo o planeta inteiro. A luz do dia deixaria de existir. Uma noite perpétua, sem estrelas, sem lua, cairia sobre a Terra. Uma escuridão mais profunda do que qualquer noite natural que já conhecemos. A única luz viria do brilho vermelho infernal dos fluxos de lava contínuos e dos constantes e aterrorizantes flashes de raios vulcânicos dentro das nuvens de cinzas. O ar em si se tornaria um coquetel tóxico e irrespirável. As plumas vulcânicas teriam bombeado bilhões de toneladas de dióxido de enxofre, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e outros gases venenosos para a atmosfera. Respirar esse ar sem equipamento de filtragem especializado seria letal. O dióxido de enxofre se misturaria com vapor d'água para criar uma chuva constante e global de ácido sulfúrico concentrado. Essa chuva ácida seria forte o suficiente para causar queimaduras químicas na pele exposta, arrancar as folhas de quaisquer árvores sobreviventes e transformar cada lago de água doce, rio e reservatório do planeta em uma sopa tóxica e ácida. A sobrevivência significaria ficar isolado dentro de casa, mas a maioria dos edifícios já teria desabado sob o peso das cinzas. O efeito imediato na infraestrutura seria total e absoluto. A cinza espessa e pesada derrubaria linhas de energia, torres de comunicação e os telhados da maioria dos edifícios. Estradas, ferrovias e aeroportos seriam enterrados sob metros desse material abrasivo, tornando as viagens impossíveis. Qualquer veículo com motor de combustão interna seria inútil, seus filtros de ar entupidos e suas peças móveis destruídas pelas partículas finas e vítreas. Toda a comunicação global, a internet, telefones, satélites, desapareceria. A humanidade seria jogada de volta a um estado pré-industrial, mas sem o benefício de uma atmosfera respirável, água limpa ou um sol no céu. Para as pessoas e animais que sobreviveram ao cataclismo inicial, a nova realidade seria uma luta desesperada. A queda constante de cinzas seria como uma nevasca perpétua, áspera e pesada. Seu peso se acumularia implacavelmente, derrubando qualquer estrutura que tivesse conseguido resistir aos terremotos iniciais. A temperatura começaria a cair drasticamente à medida que a espessa nuvem de cinzas bloqueasse toda a luz solar de alcançar a superfície. O mundo não seria apenas escuro e venenoso, mas também estaria se tornando rapidamente, incrivelmente frio. O rescaldo imediato não seria um tempo para reconstrução. Seria uma batalha desesperada, minuto a minuto, pela sobrevivência contra um planeta que de repente se tornara completamente hostil à vida. Para entender a escala de uma erupção global, podemos olhar para alguns dos eventos vulcânicos mais poderosos da história e, ampliá-los mentalmente.
Pegue a erupção do Krakatoa na Indonésia, em 1883. Foi uma erupção única, embora muito grande. A explosão foi tão barulhenta que foi ouvida a quase 5.000 quilômetros de distância, o que é como um som em Lisboa sendo claramente ouvido em Nova York. Criou tsunamis que mataram mais de 36.000 pessoas e enviou uma pluma de cinzas para a atmosfera. No ano seguinte, as temperaturas globais caíram cerca de 1,2 graus Celsius, porque as cinzas e aerossóis bloquearam parcialmente o Sol. Pessoas tão distantes quanto Londres viram pores do Sol espetaculares e vividamente coloridos por meses. Agora, imagine 1.000 Krakatoas entrando em erupção ao mesmo tempo. Um exemplo ainda mais poderoso é a erupção do Monte Tambora em 1815, também na Indonésia. Esta é a maior erupção na história registrada. Tambora ejetou tanta cinza e enxofre na estratosfera que causou o que ficou conhecido como o Ano Sem Verão, em 1816. O efeito de bloqueio da luz solar foi tão profundo que levou a perdas de colheitas e fome em todo o hemisfério norte. Nevou na Nova Inglaterra em junho. Geadas em julho mataram colheitas na Europa. Tumultos por comida eclodiram, e foi um tempo de grande miséria e fome. E este foi o resultado de apenas um vulcão. Uma erupção global simultânea não seria um ano sem verão, seria uma década ou um século sem um. Esses exemplos históricos nos dão uma medida aterrorizante, mas útil. A energia liberada por Tambora foi equivalente a muitos milhares de bombas nucleares. As cinzas que produziu seriam uma fração minúscula e insignificante do que um evento global criaria. A quantidade de dióxido de enxofre que causou o Ano Sem Verão seria insignificante em comparação com a injeção de gases em todo o planeta, levando a uma queda de temperatura não de 1 ou 2 graus, mas de dezenas de graus. O mundo seria mergulhado em um congelamento profundo, um inverno vulcânico que faria a última era do gelo parecer branda em comparação. A chuva ácida de Tambora foi um problema regional. Em nosso cenário, seria um dilúvio corrosivo global. Olhando ainda mais para trás na pré-história, encontramos evidências de supervulcões, como a erupção de Toba há cerca de 74.000 anos. Alguns cientistas acreditam que este único evento foi tão catastrófico que levou a humanidade primitiva à beira da extinção, criando um gargalo em nossa população. A erupção de Toba foi milhares de vezes maior do que qualquer outra na história registrada. Nosso cenário, com todos os vulcões em erupção, seria ainda mais poderoso. Seria um cataclismo em escala geológica, o tipo de evento que causa extinções em massa. As lições de Tambora e Krakatoa são claras. Um único vulcão pode perturbar o clima global e causar grandes dificuldades. 1000 deles acabariam com a civilização como a conhecemos. Assim que o caos inicial de explosões, terremotos e tsunamis diminuísse, o planeta se acomodaria em um novo e aterrorizante equilíbrio. A consequência de longo prazo mais significativa seria o inverno vulcânico. O vasto e espesso manto de cinzas e aerossóis de enxofre na estratosfera agiria como um parassol planetário, refletindo o calor e a luz do Sol de volta para o espaço. As temperaturas médias globais cairiam drasticamente, provavelmente 20 a 30 graus Celsius ou até mais. Os trópicos experimentariam temperaturas congelantes e as zonas temperadas se tornariam polares. Esse congelamento profundo duraria anos, talvez até décadas, até que as partículas finas se assentassem lentamente na alta atmosfera. Esse frio drástico e prolongado teria um efeito catastrófico na água do mundo. Os oceanos, embora vastos demais para congelar completamente, veriam suas superfícies desenvolverem extensas camadas de gelo marinho mesmo perto do Equador. Isso alteraria drasticamente as correntes oceânicas, que são vitais para regular o clima do planeta, desestabilizando ainda mais o sistema climático global. Em terra, rios e lagos que não tivessem virado ácido congelariam. O ciclo da água, como o conhecemos, pararia.
Não haveria evaporação significativa, nem nuvens, além da nuvem de cinzas perpétua. E nem chuva, apenas o lento e contínuo assentamento de cinzas tóxicas e a ocasional tempestade de ácido. A composição química da atmosfera seria fundamentalmente alterada. A injeção massiva de dióxido de carbono, a muito longo prazo, levaria a um efeito estufa, mas isso seria completamente ofuscado por décadas pelo efeito de resfriamento das cinzas e do enxofre. O dióxido de enxofre não apenas criaria chuva ácida, mas também contribuiria para a destruição da camada de ozônio. Sem a camada de ozônio para proteger a superfície da radiação ultravioleta do Sol, o planeta seria banhado por raios UV mortais assim que as nuvens de cinzas finalmente começassem a diminuir. Então, o mundo faria a transição de um deserto escuro, congelado e ácido para um esterilizado e irradiado. Esse novo ambiente planetário seria quase inteiramente hostil à vida. A combinação de escuridão, frio extremo e ar e água tóxicos seria um golpe triplo. A fotossíntese, a base de quase toda a vida na Terra, pararia completamente. Plantas em terra e fitoplâncton no mar morreriam em massa. Sem plantas, toda a teia alimentar entraria em colapso. Herbívoros morreriam de fome, seguidos rapidamente pelos carnívoros que os caçam. As consequências planetárias não seriam apenas uma mudança climática, seria uma falha completa do sistema, um botão de reset para a biosfera que deixaria o planeta escuro, congelado e silencioso. O colapso da teia alimentar desencadearia um evento de extinção em massa que rivalizaria com aquele que eliminou os dinossauros. Sem a luz solar atingindo a superfície, a vida vegetal em todo o planeta murcharia e morreria. As grandes florestas do mundo, da Amazônia ao Congo, se tornariam cemitérios silenciosos e esqueléticos. As vastas savanas que alimentam grande parte da vida selvagem do mundo desapareceriam sob um cobertor de cinzas frias e tóxicas. Isso significaria a fome para cada herbívoro, do menor coelho ao maior elefante. Sua morte seria rápida, e com eles iriam os predadores que deles dependem. A intrincada teia da vida, construída ao longo de milhões de anos, se desintegraria em questão de meses. Nos oceanos, a história seria igualmente sombria. As florestas flutuantes de fitoplâncton, organismos microscópicos que realizam a fotossíntese e formam a base da cadeia alimentar marinha, pereceriam na escuridão. Isso levaria à inanição do zooplâncton, as minúsculas criaturas que se alimentam deles, e, por sua vez, ao colapso de populações inteiras de peixes, mamíferos marinhos e aves marinhas. A acidificação dos oceanos pela chuva ácida também seria devastadora. Ela dissolveria as conchas e esqueletos de criaturas, como corais, moluscos e muitos tipos de plâncton, aniquilando ecossistemas inteiros, como os recifes de coral, que são os berçários do mar. Que tipo de vida poderia sobreviver a tal cataclismo? Os organismos mais bem posicionados seriam aqueles que não dependem da luz solar ou do mundo da superfície. Algumas bactérias e arqueias, conhecidas como extremófilos, prosperam em fontes hidrotermais de águas profundas, alimentando-se da energia química do interior da Terra. Eles seriam amplamente inalterados. Em terra, os necrófagos poderiam prosperar por um curto período com a abundância de corpos mortos, mas sua fonte de alimento rapidamente se esgotaria. Talvez alguns fungos e organismos que vivem no solo e se alimentam de matéria em decomposição pudessem persistir. Os únicos animais com uma pequena chance seriam aqueles já adaptados a uma vida de escuridão e escassez, talvez alguns habitantes de cavernas profundas ou invertebrados do solo. Para a humanidade, as perspectivas seriam inimaginavelmente sombrias. A agricultura seria instantânea e totalmente erradicada, levando a uma fome global de escala sem precedentes. Os bilhões de pessoas que sobreviveram ao evento inicial enfrentariam um mundo escuro, congelante e venenoso, sem comida. A luta por latas de alimentos e recursos armazenados cada vez menores seria brutal.
as sociedades complexas que construímos deixariam de existir, substituídas por uma luta desesperada e primitiva pela sobrevivência individual. É difícil ver como nossa espécie, tão dependente do clima estável e da agricultura abundante dos últimos 10.000 anos, poderia suportar um colapso ambiental tão profundo e total. Provavelmente seria a nossa própria grande extinção. Para resumir a sequência em cascata de desastres, o evento começaria com uma cacofonia de explosões em todo o planeta, desencadeando terremotos globais e mega-tsunamis, que obliterariam todas as regiões costeiras. Centenas de milhões, se não bilhões de pessoas morreriam nas primeiras horas. As zonas de impacto imediatas em torno de 1.500 vulcões terrestres seriam vaporizadas por fluxos piroclásticos enquanto lahars, corridas de lama, enterrariam vastas áreas. Esta fase inicial seria de fogo, tremores e água, uma destruição brutal e rápida das áreas mais populosas e da infraestrutura da civilização. Em seguida, uma noite permanente e planetária cairia, pois uma densa e impenetrável nuvem de cinzas e gás sulfuroso bloquearia o Sol. Isso desencadearia um inverno vulcânico profundo e duradouro, com as temperaturas globais caindo muito abaixo de zero. A atmosfera se tornaria tóxica e uma chuva ácida constante e corrosiva envenenaria toda a água da superfície e despojaria a Terra de qualquer vida remanescente. A escuridão e o frio persistiriam por anos, possivelmente décadas, criando um ambiente fundamentalmente hostil ao tipo de vida que atualmente domina o planeta. Esta é a segunda fase, a morte lenta, fria e silenciosa da biosfera. A terceira fase seria o colapso biológico sem luz solar. A fotossíntese cessaria, levando à morte de plantas na terra e do fitoplâncton no mar. Isso causaria o colapso completo de quase todas as teias alimentares do planeta, desencadeando um evento de extinção em massa. Animais e humanos enfrentariam a fome em escala global. Os únicos sobreviventes seriam organismos não dependentes da luz solar, como micróbios de fontes hidrotermais de águas profundas, ou talvez alguns fungos e bactérias que vivem no solo. A complexa sociedade da humanidade seria uma memória distante, com quaisquer sobreviventes reduzidos a uma existência desesperada e primitiva em um mundo congelado e tóxico. Em essência, a erupção simultânea de todos os vulcões seria um botão de reset planetário. Não é um evento que a civilização poderia suportar ou do qual poderia se recuperar. O clima, a química e a biologia do planeta seriam tão profunda e violentamente alterados que se tornaria irreconhecível, como voltar no tempo para uma era primordial. Seria um retorno a um estado primordial, um mundo estéril e hostil, esperando milhões de anos para que a vida talvez, lenta e timidamente, recuperasse seu lugar. As consequências não são apenas sobre destruição, mas sobre uma completa remodelação do planeta em uma forma que é incompatível com a nossa existência. É a catástrofe geológica definitiva. Diante de uma catástrofe planetária tão completa e total, existe alguma maneira concebível de os humanos se prepararem ou sobreviverem? A resposta honesta é que para a vasta maioria da população, não há. Nenhuma preparação superficial pode te proteger de um fluxo piroclástico, um mega-tsunami ou do colapso de todo o ecossistema. No entanto, em nome da imaginação, vamos considerar o que a sobrevivência implicaria. Seria necessário escapar da destruição inicial e então suportar décadas em um mundo sem luz solar, calor ou ar respirável. Esse nível de sobrevivência vai muito além de ter uma mochila de emergência e algumas semanas de comida enlatada. A única estratégia plausível para a sobrevivência a longo prazo envolveria a construção de imensos bunkers subterrâneos, autossuficientes e profundos. Estes precisariam ser localizados longe de quaisquer zonas vulcânicas ou sísmicas e profundos o suficiente
para serem isolados do frio da superfície e do peso das cinzas acumuladas. Essas arcas precisariam de suas próprias fontes de energia independentes, muito provavelmente geotérmica ou nuclear, já que a solar seria inútil. Elas exigiriam sistemas avançados de ciclo fechado para filtragem de ar e reciclagem de água, capazes de funcionar por gerações. Essencialmente, seriam como naves espaciais subterrâneas projetadas para uma jornada de várias décadas através de um inverno planetário. A produção de alimentos seria o maior desafio. Sem luz solar, toda a agricultura teria que ser hidropônica ou aeropônica, cultivada sob luzes artificiais, alimentadas pela fonte de energia do bunker. Isso significaria cultivar culturas como algas, fungos e talvez alguns vegetais resistentes em vastas fazendas subterrâneas. A proteína provavelmente viria de fazendas de insetos ou tanques de micróbios cultivados. Os habitantes precisariam do conhecimento técnico de engenheiros, geólogos e biólogos para manter esses complexos sistemas de suporte à vida pelas décadas que levaria para a atmosfera começar a clarear. Seria um empreendimento monumental, exigindo décadas de cooperação e recursos globais para construir mesmo alguns desses abrigos. Em última análise, este cenário destaca nossa profunda dependência da estabilidade do planeta. Embora seja um experimento mental fascinante e aterrorizante, a probabilidade de todos os vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo é praticamente zero. Os vulcões operam em seus próprios sistemas de encanamento e cronogramas individuais. Portanto, em vez de planejar um apocalipse impossível, nossos esforços são mais bem empregados em entender e nos preparar para as erupções reais e perigosas que acontecem. Monitorar vulcões ativos, ter planos de evacuação eficazes para populações próximas e estudar os efeitos climáticos de grandes erupções isoladas são passos práticos que salvam vidas. Nossa sobrevivência não depende da construção de bunkers para um desastre de fantasia, mas sim de respeitar e compreender o poder real do planeta que chamamos de lar.